Bom, rapaziada, nesse vídeo aqui, agora, eu quero aqui mais fazer uma espécie de reflexão com você, tá? Principalmente nesse momento do Remo, um momento que, na minha opinião, é único. O torcedor do Remo não vivia esse momento há muito tempo, né? Um momento da gente olhar para o campeonato e ver uma possibilidade de brigar por coisas grandes na competição. Mas eu quero te alertar de alguns pontos interessantes aqui e que você precisa já estar ciente disso. Acontece com qualquer outro clube e com o Remo não será diferente. Que é justamente as sondagens e os jogadores do clube do Remo sendo procurados, principalmente os destaques, no meio da temporada. Desde que foi criado essa questão aí da janela de transferências, né, da Série A e da Série B, os clubes eles têm um período para contratar jogadores. Isso não quer dizer que quando não estão nesse período, os clubes não estão de olho no mercado. Estão sim, estão monitorando. Clubes profissionais trabalham assim. E é óbvio quando você olha para um time que está jogando como o Remo está jogando, o time está jogando direitinho, alguns jogadores estão jogando sim um bom futebol, outros que a gente esperava que pudessem mostrar um bom futebol ainda não conseguiram mostrar todo esse futebol, mas a gente percebe que já começa a ter as sondagens aos jogadores. E provavelmente o mais procurado quando essa janela ela se iniciar, que é a janela ali de junho, será o Pedro Rocha. Inclusive, alguns clubes da Série A já estão avaliando a contratação dele. Por exemplo, o Vitória, que tem uma excelente relação com o clube do Remo, já começa a pensar na contratação do Pedro Rocha no meio do ano para reforçar o time lá no Campeonato Brasileiro, né? Um dos principais objetivos do Leão da Barra é ficar na Série A do Campeonato Brasileiro e se classificar mais uma vez para alguma competição internacional. E aí nós temos também, no meio disso tudo, o Caio Vinícius, outro jogador que é, a gente não teve uma expectativa muito grande com a contratação dele, mas ele se mostrou um jogadoraço, titular absoluto no meio de campo do clube do Remo, né? Ninguém contesta a titularidade do Caio Vinícius, ele é o capitão do time e alguns clubes já estão também monitorando o futebol do Caio Vinícius da Série A. O que eu fiquei sabendo, que está de olho no Caio Vinícius, é justamente o Bahia do Rogério Ceni. Até porque é um jogador que o Bahia não tem tanta facilidade assim para encontrar no seu elenco. E o Rogério Ceni já gostava do futebol do Caio Vinícius desde a época que ele estava no Vitória, né? Então, rapaziada, é algo complicado, tá? Tem muito torcedor que já tá preocupado com isso. Pô, a gente vai perder os nossos melhores jogadores. Isso pode acontecer. Eu não vou dizer aqui pra você que não, porque isso é um processo que acontece em todos os clubes do futebol brasileiro. Em todos os clubes do futebol nacional e internacional acontece isso. Os clubes que têm um poder aquisitivo maior, eles vão tentar tirar jogadores destaques dos clubes que têm um poder aquisitivo menor, né? Inclusive hoje, eu acompanhando aí o Instagram, vi algumas páginas, né, falando sobre o Pedro Rocha. Uma delas foi uma página de um torcedor do Vasco, já comentando sobre o jogador, porque o Vasco está precisando de um ponta e o Pedro Rocha vem se destacando no Remo. Então, essas situações elas vão se repetir. Você vai ouvir falar muito ainda dos jogadores destaques do Remo nesses clubes da Série A. O que o Remo tem que fazer nesse caso? O Remo não tem muita coisa a fazer, né? Porque se o jogador quiser sair, ele vai sair. Porque provavelmente a multa não é tão alta e para esses clubes aí é muito mais fácil contratar um jogador de um time da Série B do que, por exemplo, contratar um jogador de fora, né? Até porque o jogador do time da Série B, ele já sabe que está jogando bem. Então ele pode chegar e resolver a situação. Então, o que o Remo precisa fazer referente a isso? Conversar com o jogador, tentar pelo menos seduzir o jogador para que ele fique até o final da temporada no processo de acesso para a Série A. Porque, como eu disse para vocês, o torcedor do Remo nunca viveu esse momento que está vivendo hoje. Eu não lembro da última vez que o Remo começou uma Série B com as aspirações de brigar por acesso. Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. E isso é muito raro no futebol paraense. Eu não estou falando só do Remo, estou falando do rival também, porque geralmente essas equipes elas começam o futebol, o Campeonato Paraense, muito mal. O rival em 2015, quando ele brigou, né, que foi a última vez que um time paraense brigou com acesso para a Série A, o rival começou mal aquela Série B. Eles não começaram bem.
E aí eles foram se encontrando na competição, aí ganhando jogos, né? Jogos ali interessantes, importantes. E se não me engano, o rival chegou a ser vice-líder da Série B. E aí teve uma queda de rendimento na reta final e não conseguiu o acesso. O Remo, né, não chegou nem ali a terceira colocação. Hoje é o sétimo, pode cair outra posição, né? Pode terminar até na nona colocação nessa rodada agora devido ao empate. Mas isso é algo que vai acontecer no decorrer do campeonato. Mas há muito tempo eu não via um time começar tão bem a Série B do Campeonato Brasileiro como o Remo começou. E essa queda de rendimento, como por exemplo o rival teve lá em 2015, o Remo pode ter também na competição, porque o elenco do Remo não tem uma vasta relação de jogadores. É justamente sobre isso que eu queria comentar aqui. Por exemplo, vou te dar dois exemplos aqui. A lateral esquerda do Remo não tem um jogador hoje fixo titular. Eu não posso dizer para você que o Rodrigues é titular e que o Sávio é titular, porque para mim os dois até agora não fizeram uma boa partida nessa temporada. Uma excelente partida, por exemplo. E o Viseu só é titular no ataque do Remo porque não tem um banco de reservas. Ele não tem um camisa 9 reserva ali para pelo menos fazer uma sombra para ele. E é justamente isso que o Remo precisa ir no mercado agora no meio do ano. Porque a gente não pode só se preocupar em perder jogador. A gente precisa se preocupar em também reforçar o nosso elenco. Com peças que estão faltando. Com peças que o clube vai precisar contratar se quiser continuar brigando pelo acesso. O Tonhão, no início da temporada, falou que o Remo ia brigar por acesso, que ele estava montando um time para brigar por acesso. Por mais que o Tonhão não tivesse tão confiante nisso, né, até começar a Série B, mas agora parece que o que ele falou está acontecendo. E aí, Tonhão, você vai precisar tomar providência, vai precisar correr atrás das situações para melhorar o trabalho do Daniel Paulista, que é um excelente treinador. O nosso treinador, ele é um treinador que, além de conhecer a Série B e saber o que fazer, ele consegue ler o jogo muito bem. E aí ele faz as substituições que têm que ser feitas para funcionar. Então eu posso falar aqui para vocês também que nós estamos num caminho certo, num caminho que pode sim nos dar um acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Não é impossível você descartar o Remo para brigar por acesso, não. O único que fala que o Remo não tem time para subir é o mucurento fanático. Porque o mucurento que entende o mínimo de futebol, que assiste futebol, que acompanha o esporte, mesmo sendo clubista, que é difícil você aceitar isso, né? Quando o seu rival está melhor que você, é difícil você aceitar. Mas aquele mucurento que assiste futebol, ele vai concordar com o que eu estou falando. O Remo tem condições. O Remo é o favorito para o acesso? Não, não é. Não está entre os 4 favoritos. Mas o Remo tem time e tem condições, sim, de brigar por acesso até o final do campeonato. Resta saber o que será feito para que isso continue e esse sonho continue vivo dentro de nós. Uma coisa que eu queria aqui falar para o torcedor é o seguinte: temos que apoiar o nosso time até o final. Se a gente apoiava nos momentos ruins, agora que o momento está bom, nós temos que apoiar. Apoiar não significa passar pano, meu amigo. É isso que eu quero que você entenda. Vai haver momentos que você vai ter que criticar, que você vai ter que cobrar, que você vai ter que chamar a atenção ali para que o trem não descarrile, para que o trem continue no trilho. Mais uma vez falando, apoiar não é passar pano, apoiar não é puxar saco, apoiar é torcer para os jogadores, é torcer para o clube, é dar o puxão de orelha quando tiver que dar o puxão de orelha, cobrar quando tiver que cobrar. O torcedor é isso, eu não estou te ensinando a torcer não. Cada um torce a sua maneira. Eu só estou te falando o significado de algumas coisas. Apoiar não é puxar saco. Entenda isso. Quando eu critico, eu também estou apoiando. Eu não estou torcendo contra. Eu não estou aqui falando, secando o meu time, não. Eu estou aqui trazendo os pontos que precisam ser melhorados. E é justamente nisso que precisamos trabalhar juntos. Os torcedores do Clube do Remo precisam se unir mais do que nunca para que a gente, no final dessa temporada, realize o nosso sonho de ver o nosso time na Série A do Campeonato Brasileiro. Já pensou? Você já imaginou o quanto que seria maravilhoso depois de tudo que a gente viveu lá atrás, todas as coisas ruins que a gente viveu lá atrás,
a gente conquistar um acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, colocar o Pará novamente na série A do Campeonato Brasileiro depois de 25 anos, depois de 31, 32 anos que o Remo não pisa numa Série A. O Remo teve muito próximo lá em 2000 de jogar a Série A, mas aí uma virada de mês o Remo não jogou. O Remo quase subiu lá em 2003 também, quando o Palmeiras estava na Série A e na Série B e o Remo não conseguiu, mas tinha um time forte também. Então, depois de muito tempo, o torcedor vivendo isso, esse sonho, esse sentimento, e nós temos que, até o final, lutar por isso. Deixa aí seu comentário, quero muito saber sua opinião, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.